Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Atrás do mundo, Jesus na frente. Ele é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus na frente. Atrás não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Atrás do mundo, onipotente. Atrás do mundo, atrás eu volto, atrás não volto não. Se me deixarem, seja exaltado, seu nome é santo. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Levante as mãos, igreja. Começa na glória a Deus. Vai dizendo glória, glória, glória. Aleluia. Seja exaltado, engrandecido. Tu és o Filho de Deus. Tu és Deus para sempre. Aleluia, aleluia. Eu quero ouvir a igreja. Forte, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Os amigos que estão em casa, que vão receber esse culto, o Senhor Deus abençoe você grandemente. Nós estamos transmitindo aqui da sede da Igreja da Graça de Deus em Taubaté. Eu queria falar com você que hoje, nessa reunião, nós vamos ter a ministração da Santa Ceia do Senhor. E os meus amigos que estão fazendo aqui a edição do culto depois, eles vão colocar a Santa Ceia direitinho para você poder participar conosco. Então aí na sua casa você pode participar. Pastor, como que eu faço? É só você pegar um pedacinho de pão, corta um pedacinho bem pequenininho do pão e coloca no fundo de um copo assim, um dedinho só de suco de uva, porque não é para você matar a fome. Matar a fome você mata depois, na hora do café, do almoço, do jantar. Agora é para você ter um momento de comunhão com Deus, tá bom? Mas vai rapidinho,
Porque vale mais a pena você participar da palavra. Se for para você perder o culto inteiro para participar da ceia, então não faz não. Fica quietinho, ouve a mensagem que Deus vai falar com você. No pastor, é 1 minuto, então beleza. Então vai lá, pega um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, você vai participar comigo e você vai ser abençoado. Ô pastor, eu já participei da Santa Ceia na minha casa aqui outro dia, ou já fui na igreja. Não tem problema participar da Santa Ceia mais de uma vez não, tá, irmão? Não é pecado. O apóstolo Paulo fala para os Coríntios, no capítulo 11, ele fala, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice. Então você pode participar várias vezes. Só hoje aqui na igreja eu vou participar várias vezes. Ontem eu já participei e não tem nenhum problema não, tá bom? Se você quiser, participa comigo, Deus vai falar com você em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos que estão aqui na igreja estão na fé comigo, pessoal? Olha aí para o irmão do lado, aí vê se ele está cheio de alegria aí, se ele está cheio daquela força de Deus. Quem está cheio dessa força, dessa alegria, diga glória a Deus. Você sabe que Deus trouxe você aqui hoje para fazer o maior milagre da sua vida, sabia disso? Um milagre na sua família, na sua casa, quem vai receber? Que bom, meus irmãos, glória a Deus. Pessoal, eu queria falar hoje com você, nós estamos fazendo um estudo aqui, e inclusive nós vamos fazer hoje, e eu vou parar ele aqui no domingo, talvez eu vou fazer num outro dia da semana, eu chamo vocês para virem, mas hoje vai ser a última mensagem do domingo que eu vou dar sobre essa série aqui dos mandamentos. E eu queria que você ficasse muito ligado, porque eu vou falar para você hoje sobre um mandamento muito importante. Antes, vamos lá para Gálatas capítulo 3. Nós estamos cada semana começando aqui, ó. Gálatas 3, 23. Amém? Aqui sempre é o nosso ponto de partida. Gálatas capítulo 3, verso 23. Amém? Amém, pessoal? Quem achou, diga glória a Deus. A palavra do Senhor Deus diz assim, ó: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Olhem para mim, eu te expliquei já para a igreja que o propósito de Deus sempre foi nos dar a fé. Por quê? Porque a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus, irmãos. Vamos lembrar disso? João capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era... Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Irmão, esse verbo que criou todas as coisas, a palavra que criou todas as coisas é Jesus. No versículo 14, João 1,14 diz, e o verbo se fez carne. Se você pegar esse versículo aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, vai estar escrito, e a palavra se fez um ser humano. Olha só, quem era a palavra que estava com Deus e que veio e se fez um ser humano e viveu entre nós? É Jesus. Deus sempre quis nos dar Jesus, irmão. Ele sempre quis nos dar. Então, o propósito de Deus sempre foi nos dar a fé. Porque a fé vem por receber a palavra de Deus, diga amém. Mas antes que Jesus viesse e que a fé viesse e através da fé nós fôssemos feitos filhos de Deus, a Bíblia vai dizer que o Senhor nos deu a lei para nos guardar. O versículo 24 diz, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Já expliquei, o aio ele era o servo que cuidava das crianças, era como se fosse uma babá. Então nós tínhamos a lei para ficar nos dizendo, ó, roubar é pecado, matar é pecado, não pode, é feio. Nós éramos como crianças. Mas eu já expliquei também que a lei tinha um problema. Ela era muito boa, porque ela nos fazia entender qual é o padrão moral de Deus para o homem. Através da lei eu entendo que eu não posso adulterar, roubar, matar. Então eu sei o que Deus espera de mim. Só que eu sou pecador. Por natureza nós somos pecadores. E antes que a fé viesse, antes que Jesus viesse para morrer pelos nossos pecados, irmão, nós continuávamos sendo pecadores. Então olha que coisa terrível. Agora nós somos pecadores e pecadores conscientes. Porque a lei nos faz conhecer o pecado, a lei nos faz entender o pecado, mas ela não nos purifica do pecado. Mas glória a Deus, que quando Jesus veio, Ele nos deu a salvação. A fé é a palavra de Deus vivendo dentro de você. Então agora você tem a lei de Deus dentro do seu
Já falei, as leis de Deus não estão mais escritas numas tábuas de pedra que foram dadas a Moisés lá no Sinai. A lei de Deus foi colocada dentro do seu coração. Vamos lembrar de Jeremias 31, 33. Vamos voltar nisso aqui, que isso aqui é importante. Ó. Jeremias 31, 33. Por favor, põe lá para mim. Ó. Mas esse é o concerto. Concerto é aliança, é compromisso, é pacto. Deus está dizendo, eu vou fazer uma aliança com o meu povo, um compromisso com o meu povo. Qual é esse compromisso? Ó, esse é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração e eu serei o seu Deus, ele será o meu povo. Agora a lei de Deus está dentro de mim, dentro de você, dentro do seu coração. Agora que a fé veio, nós fomos feitos filhos de Deus. Vamos ler? Gálatas 3, versículo 25. Depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus. Como, irmãos? Pela fé. Não é que você é filho de Deus só por estar andando nesse mundo e respirando, não. Mas se você recebeu a fé, pela fé, você foi feito filho de Deus. Diga comigo, os filhos de Deus vivem pela fé. Então nós temos que olhar a vida pelos olhos da fé. Amém? A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 10 que o justo vive da... Nós temos que viver pela fé, nós temos que respirar a fé, nós temos que em qualquer situação olhar aquela situação, aquele problema pelos olhos da fé. Diga amém. Aí eu estou mostrando para você a lei de Deus, mas fazendo uma comparação da lei de Deus pelos olhos da fé. Vamos lá para para Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, irmãos, nós temos um resumo da lei, porque aqui estão os 10 mandamentos, amém? A nossa mensagem de hoje, ela está principalmente aqui no versículo 13, é um versículozinho pequenininho, lê comigo. Não o quê? Não matarás. Só por curiosidade, esse aqui é o menor versículo do Antigo Testamento, dependendo da tradução da Bíblia, amém? O versículo 20, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. O que significa não matar, irmão? Traduzindo, falando do versículo aqui, explicando ele literalmente, não matar é não assassinar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Um policial que no serviço dele, no trabalho dele, para proteger a vida de uma pessoa, ele acaba tendo que tirar a vida de um, vamos dizer assim, de uma pessoa que está cometendo um crime. Ele está matando? Não conforme esse mandamento aqui. Porque isso aqui significa você não vai cometer assassinato. Quem está entendendo, diga amém. Agora ali é uma outra situação. Ele, no dever dele, ele está guardando, ele está salvando às vezes várias vidas. Amém? Ele até fala para o cidadão, olha, parado, alto, dá voz de prisão. A pessoa não parou, ataca ele. Ele, no momento ali, ele precisa fazer o serviço dele, às vezes acaba tirando aquela vida. Ele não descumpriu esse mandamento. Quem está entendendo, diga amém. O que a Bíblia está dizendo ali é que eu e você, nós não podemos usar a nossa força de modo a tirar a vida de alguém. Agora, a Bíblia não está falando de aplicar a justiça, tá bom? Mas isso é um assunto muito grande, eu não vou tratar dele hoje, porque, como eu disse, o nosso papel aqui hoje, nossa mensagem aqui hoje é falar da fé, amém? A questão moral da lei, ela é muito importante, mas não é a nossa pregação de hoje, eu estou falando de fé. E hoje o que eu queria falar para você é o seguinte, irmão, você não deve matar ninguém. E a Bíblia diz, o apóstolo João escreveu, que se você odeia o teu irmão, você é homicida. Irmãos, e tem muita gente, olha para mim que isso aqui que eu estou falando é muito sério, meus irmãos. Tem muita gente que está tirando a vida dos outros. Talvez você está sendo um assassino sem saber. Pode ser, irmão, até que você já tenha jogado muita gente no inferno. Pastor, que coisa séria, é verdade. Não jogue ninguém no inferno, não condene ninguém à morte. Entenda bem, irmãos, eu preciso, para essa mensagem ficar completa, eu preciso falar para você sobre a justiça de Deus. Que quando Deus condena o pecador, ele não está sendo mau. Que quando Deus condena o pecador, ele está sendo justo. E a misericórdia de Deus é muito grande. Até que um pecador chegue à condenação, você pode saber que ele passou pela face da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Que Deus deu chances e chances e chances e chances e chances para aquela pessoa que ela recusou. Eu quero ler para você, por favor, abra lá comigo, Romanos capítulo 1, vamos lá rapidinho. Essa palavra aqui é muito importante. Romanos capítulo de número 1.
E tem muita gente, irmão, que não suporta ouvir isso aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 18. A Bíblia diz, porque do céu, Romanos 1, 18. Se você não achou, você acompanha aqui pelos monitores, tá? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, irmãos, olhem para mim. Existe o amor de Deus, existe a graça de Deus, existe a misericórdia de Deus. Mas eu seria um falso profeta se eu dissesse para você que não existe a ira de Deus. Pastor, Deus se ira? Sim. E a Bíblia fala que a ira de Deus virá sobre todo homem que, conhecendo a verdade de Deus, escolhe a injustiça. Pastor, mas isso não é maldade da parte de Deus? Não, porque o versículo 19 vai dizer assim, ó, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A linguagem aqui é uma linguagem um pouquinho rebuscada, alguns irmãos têm dificuldade de entender, mas vou falar de um jeito bem simples. Ninguém tem desculpa de dizer que não sabia. Porque Deus está constantemente trabalhando no coração do homem. E mesmo o homem, olha que coisa séria, mesmo o homem que não teve um acesso claro à palavra de Deus, ele não pode dizer que não crê em Deus. Porque a Bíblia diz que a própria criação manifesta, os céus manifestam a glória de Deus. Não tem como, irmão. Só de você olhar para tudo, irmãos, que existe, você sabe, há um Deus. Há um Deus. Tem uma historinha que eu conto, que eu já contei aqui para vocês. Eu li num livro uma vez, muito, muito forte. O pregador, ele disse que estava ele, um amigo dele, um companheiro, eles estavam fazendo uma viagem e eles estavam andando por um lugar, um deserto. Diz que não tinha nada, eles estavam andando há horas sem ver uma casa, sem ver nada. E eles estavam com sede, com fome, cansados. E um olhando para o outro falando, meu Deus, será que a gente não vai achar um lugar para poder comer alguma coisa, descansar um pouco, beber água, desesperado de sede. De repente eles viram uma casinha, praticamente uma cabana. Um olhou para o outro e falou assim, será que tem alguém ali? E eles foram e bateram na porta. Só que ninguém atendeu. Um dos dois deu uma empurradinha e viu que a porta estava aberta. Quando eles abriram a porta, eles viram que a casinha, que a cabana, estava toda organizada, tudo arrumadinho no lugar, que tinha uma panela no fogão, e inclusive a comida que estava nela ainda estava morna. Ou seja, há pouco tempo atrás alguém tinha feito comida. Os dois olharam um para o outro e falaram, bom, essa casa tem alguém que mora aqui. É melhor a gente sair e esperar do lado de fora até que o dono chegue. Irmão, ainda que eles não tenham encontrado ninguém na casa, a parábola aqui é bem simples, apesar disso ter acontecido. Mas a parábola aqui é bem simples. Apesar deles não terem encontrado ninguém na casa, pela organização, pela arrumação, eles sabiam, alguém mora aqui. Talvez ele não esteja aqui agora, mas logo, logo ele volta. Irmão, tudo na criação prova que existe um Criador, que existe um Deus. Não existe nada, irmão, que seja a maior prova da existência de Deus do que a vida como ela existe aqui na terra. Irmão. Porque em condições nenhumas de outra forma poderia haver vida se não tivesse tudo organizado minuciosamente no seu devido lugar. Deus plantou a vida aqui nesse planeta e colocou tudo de forma que a gente poder viver. Em nenhum outro lugar conhecido, a vida ela é comportada como acontece aqui na Terra. Mas mesmo assim tem gente que prefere acreditar que tudo que existe hoje é fruto do acaso. Foram, vamos dizer assim, uma coisa interessante, né? Que essas pessoas podem até falar que não acreditam em Deus, mas elas acreditam em milagres. Porque é um milagre de uma coincidência que gera outra coincidência, que gera outra coincidência, e aonde não teria como haver vida, de repente chegou em você uma vida inteligente que consegue entender, compreender tudo. Então os homens que dizem que Deus não existe são loucos.
E aqueles, irmão, que tendo recebido a palavra de Deus, ignoram a palavra de Deus e vivem contra o mandamento de Deus, são mais loucos ainda. E a Bíblia vai continuar dizendo isso aqui em Romanos. Eu não vou tomar tempo, senão eu não vou dar a mensagem que eu quero dar para você. Irmão, Deus não é mau quando Ele pratica a justiça. E se Deus condena o pecador ao inferno, e Ele o faz, Ele não é mau em fazer isso. Amém? Ele é o Senhor. Cabe a mim, cabe a você, termos juízo, aceitar a graça dele, a misericórdia dele quando ele oferece, amém, meus irmãos? E buscá-lo. Ninguém, irmãos, olha para o pastor, ninguém está indo para o inferno, ninguém está indo para o inferno, porque Deus é um tirano mau que diz, por prazer eu queimo pessoas do inferno. As pessoas estão indo para o inferno porque elas tiveram a possibilidade de receber o perdão de Deus e rejeitaram. Tem uma outra história, eu já estou contando história, pessoal. Tem uma outra história que ela explica bem isso. Diz que numa cidade, um jovem, rapaz novo ainda, cometeu um crime. E pela lei daquele estado, a pena do crime dele era pena de morte. Ele ia ser condenado à forca. Só que a população da cidade ficou, sabe assim, consternada com a situação daquele rapaz, porque ele era jovem ainda. E começaram a interceder por ele, mandaram várias cartas para o governador, falando, olha, o rapaz fez uma besteira, mas ele é novo, a gente conhece ele, dá mais uma chance, perdoa ele. E o governador ficou tão assim mexido com aquela população, querendo ajudar o rapaz, que disse, tá bom, eu vou dar uma chance. Ele foi até a prisão, isso nós estamos falando, pessoal, de anos atrás, tá? Isso provavelmente que eu estou contando para vocês, provavelmente é uma história, não é uma história. Isso aqui para dar um exemplo para vocês, amém? E ele foi até a prisão visitar o rapaz. Só que ele não foi com roupas de governador, ele foi vestido como um pastor. Inclusive levando uma Bíblia debaixo do braço. E dentro da Bíblia estava o perdão dele. O documento que dizia, você está sendo liberado dessa prisão. Só que o rapaz estava dentro da prisão, irmão, cheio de ódio, de raiva. E quando o governador entrou com as roupas de pastor, com a Bíblia debaixo do braço, ele começou a gritar, eu não quero pastor nenhum, manda esse homem embora daqui. Eu não pedi para vir ninguém aqui, eu não acredito em Deus, não sei o quê. E o governador ofereceu a Bíblia para ele e disse, amigo, acho que você não está entendendo. Eu vim trazer o seu perdão. E ele falou, eu não quero saber do seu perdão, e não sei o que, tal, e gritou, esbravejou, cuspiu nele. Por fim, o governador virou as costas e foi embora, levando o perdão dele. Quando o governador acaba de sair, o carcereiro vai até o rapaz e diz, você é louco? Você sabe quem era esse homem que estava aqui? Eu não quero saber, não sei o quê. Quem acabou de sair daqui era o governador. Ele veio para soltar você. E você cuspiu nele, você disse que não queria. Dentro da Bíblia que ele estava carregando, tinha um papel dizendo que você ia ser liberado, você recebeu uma nova chance. O rapaz ficou desesperado. Aí ele gritou, mas já não tinha mais jeito. Quem podia soltar ele já tinha ido. Algumas horas depois, quando ele estava na forca, quando colocaram a corda no pescoço dele, disseram para ele, você quer dizer suas últimas palavras? Ele disse sim. Ele falou assim, eu quero dizer para vocês hoje que eu estou sendo condenado e eu vou morrer. Mas eu não vou ser condenado pelo meu crime que eu cometi. Eu estou sendo condenado hoje, eu vou morrer pelo perdão que eu rejeitei. Vocês estão entendendo? O perdão, irmãos, está disponível a todas as pessoas. Amém? Todas as pessoas da terra, todos, sem exceção, todos podem receber o perdão de Deus. Deus já enviou o perdão dele quando enviou Jesus. Jesus é o perdão de Deus para a humanidade. Jesus é a porta para aqueles que querem escapar do incêndio. A casa está pegando fogo, vão morrer, mas Deus abriu uma porta e disse, vem, se vocês passarem por essa porta, tem salvação. E as pessoas rejeitam a salvação de Deus. Quantos você conhece que estão rejeitando essa salvação? Deus não é mau ao condenar essas pessoas. Porque na verdade Deus deu toda a chance de perdão e essas pessoas deliberadamente
rejeitam o perdão de Deus. Vocês entenderam até aqui? Quem entendeu, diga amém. Agora o que eu quero falar para você é o seguinte, irmão. Não cabe a mim e não cabe a você jogar ninguém no inferno. O nosso papel, olhem para mim, o nosso papel não é matar. O nosso papel é acreditar. É orar pelo pecador. Irmãos, olhem para mim. Enquanto há vida, nós temos que crer que há uma chance. Nós precisamos crer que há uma chance daquela pessoa se arrepender e ser salva. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nunca olhe para uma pessoa e fale assim, ó, você é um caso perdido, você não tem mais jeito. Se ela estiver na última chance dela, no último momento dela, vá a ela com a palavra da salvação. Amigo, ainda dá tempo. Daqui a pouco não vai dar mais. Daqui a pouco você vai estar diante de Deus e você vai ser julgado. Mas se agora, nesse momento, você receber a Cristo como seu Salvador, você pode agora ser perdoado. Isso é o que nós temos que fazer. Quem entendeu, diga glória a Deus. Nós temos que explicar para as pessoas o seguinte: Deus continua odiando o pecado. Deus não aceita o pecado, mas Deus está aceitando todos os pecadores que se arrependerem. Quem está entendendo, diga amém. Deus está aceitando todos os pecadores que se arrependerem, que estiverem dispostos a mudar de vida, que estiverem dispostos a passar pela porta, entrar pelo caminho estreito, renunciar ao seu pecado e viver para Cristo. Cristo é a salvação de Deus para a humanidade, e todos aqueles que forem a Cristo serão salvos. Diga glória a Deus. Esse é o nosso papel. Mas tem muita gente que está matando os outros por aí. Não faça isso, irmão. Não faça isso. Irmãzinha, a senhora que tem um marido, pastor, meu marido me dá dor de cabeça. Nunca olhe para ele e fale, você é um desgraçado, maldito, você vai para o inferno. Não faça isso. Ainda que devido às circunstâncias, a senhora precise até, sei lá, às vezes em algum caso, irmão, misericórdia, em algum caso, às vezes até se afastar dele. Pastor, para minha segurança, eu estou precisando me afastar do meu marido, da minha esposa. Pastor, para a segurança da minha família, eu estou tendo que pegar meu filho e entregar ele para a polícia. Tem caso, você sabe do que eu estou falando. Mas mesmo assim, não olhe para o teu filho e fale, você vai para o inferno. Não, nós não podemos condenar ninguém ao inferno. Jesus disse que nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que olhar para o pecador e falar para ele, ó, tem jeito para você. Ó, rapidinho, eu vou mostrar 3 passagens, mas é rapidinho, tá? 1 Samuel 16, versículo 1, diz assim, ó para você entender o que eu estou falando. 1 Samuel 16, 1. Aqui Deus está falando com o profeta Samuel, e Deus está dizendo, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, lê em voz alta agora, para que não reine sobre Israel. Para um pouquinho, olhem para mim. Deus rejeitou a Saul. Amém? Amém? Amém, Deus rejeitou. Mas olhem para o pastor Alex. Deus rejeitou a pessoa de Saul. Deus rejeitou o ministério de Saul. Saul estava vivendo de uma forma em que ele não podia mais ser rei. Então Deus olha para o profeta Samuel e fala, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que ele não reine? Saul não tem mais condição de ser rei. Você vai pegar o azeite e você vai consagrar outra pessoa. Amém? Mas olha para o pastor, Deus não matou Saul. Saul, inclusive, viveu anos. Nós acreditamos que Deus estava fazendo o quê? Dando tempo para que Saul se arrependesse. E vou falar uma coisa para você. No último dia da vida de Saul, ele cometeu uma loucura. Ele estava numa guerra, e quando ele percebeu que ele tinha perdido, e que ele seria capturado pelos seus inimigos, no desespero dele, ele olha para o soldado que está do lado dele e fala, me mata, porque eu prefiro morrer pela sua mão, do que morrer pela mão dos inimigos. E o soldado disse, eu não vou fazer isso. Então a Bíblia diz que Saul, ele se jogou, ele se lançou em cima da própria arma, ele se matou. Só que depois, horas depois, eu não sei, a Bíblia diz que um homem chega no rei Davi. Davi ainda era fugitivo, e diz assim, olha, eu encontrei Saul agonizando, e eu fui lá e matei ele. E Davi inclusive ordenou a morte desse homem. Mas olha que coisa, depois que Saul se matou, ele ainda viveu um bom tempo. Ele se jogou em cima da espada dele, da lança, me fugiu agora, mas olha para o pastor, ele não morreu rápido.
Tem gente, irmão, que se morrer rápido, ela vai para o inferno. Então, Deus permite, às vezes, a pessoa agonizar um tempo, que é para ela ter tempo de, às vezes, olhar para o céu e falar: Deus me perdoa. Quem está entendendo, diga amém. Do lado da cruz de Jesus, vocês sabem dessa história melhor que eu. Tinha um homem que estava agonizando, estava morrendo, mas ele teve tempo para se arrepender. Ele teve tempo para olhar para Jesus e falar assim: ó, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo. Agora deixa eu perguntar, Jesus teve como tirar aquele homem da cruz? Aquele homem não pôde descer da cruz, mas aquele homem você não vai encontrar ele no inferno, você vai encontrar ele no céu. Diga glória a Deus. Então, tem gente que às vezes não vai poder ser mais obreira, talvez por toda a vida, talvez por um tempo, mas isso não significa que Deus desistiu da pessoa. Tem pessoas que já estiveram no altar e que talvez hoje não podem estar no altar. A vida da pessoa não permite ela estar no altar. Ela não tem condição de ser um representante de Cristo. Mas isso não significa que ela não possa recomeçar, que ela não possa ser perdoada. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Teve um homem, a Bíblia fala, 1 Coríntios 5,5, isso aqui eu falei semana passada. E essa palavra aqui eu sei que ela gera um negócio na gente quando a gente lê. Capítulo 5, versículo 5. Paulo fala assim, ó, o versículo de número 3, acho que fica melhor para vocês. Ó, para vocês entenderem bem, eu vou ler desde o versículo 1, tá bom? Eu ia resumir, mas deixa eu ler um pouquinho. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem entre os gentios, que nem há entre os gentios. Como é haver quem abuse da mulher do seu pai? Irmãos, o negócio lá em Corinto, na igreja de Corinto, era feio. Uma pessoa da igreja havia cometido um ato de fornicação com a mulher do pai. Talvez o pai tivesse ficado viúvo, casado de novo, e o cidadão foi lá e se relacionou com a mulher do pai. Passou que coisa nojenta. Pois é. E era uma pessoa da igreja. Paulo ficou tão ressentido com isso, que olha o que ele fez. Versículo 2. Estais inchados, e nem ao menos vos entristeceis, por ter sido dentre vós tirado, não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição do quê? Da carne, para que o espírito seja salvo no dia do... Gente, olha que coisa séria. O cidadão tinha cometido um pecado absurdo, horrível, e Paulo disse: eu não estou aí, mas eu estou fazendo uma oração aqui onde eu estou, como se eu estivesse aí. E eu estou entregando essa pessoa para o diabo. Para quê? Para ela ir para o inferno, irmãos? Para que o espírito, para que a carne seja destruída. O cidadão fez isso e parece que não tem nada a ver o que ele fez. Tá bom, ele vai morrer. A carne dele vai ser destruída. Mas quem sabe, no leito dele de morte, doente, enfermo, ele olhe para Deus e se arrependa do pecado dele e ainda haja uma chance dele ser salvo. O espírito seja salvo no dia do... Para Deus, mais importante do que a carne que eu habito, é o meu espírito estar com Deus. Agora, você sabe que a igreja fez uma coisa melhor do que Paulo fez. Quando você vai para a segunda carta, nós estamos na primeira. Quando você vai para a segunda, no capítulo 2, no versículo 10, a Bíblia diz assim, 2:10. 2 aos Coríntios, capítulo 2. Quem achou, diga glória a Deus. Versículo 10 diz assim, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Olhem para mim. Nós entendemos que Paulo ficou irado, mas a igreja escolheu perdoar aquela pessoa. E quando Paulo ficou sabendo, Paulo disse: bom, já que vocês perdoaram, eu também perdoo, na presença de Cristo. Irmão, tem gente que foi muito longe. Mas se aquela pessoa de alguma forma demonstrar arrependimento,
perdoe. Amém? Nosso papel é buscar salvar todas as pessoas. Diga glória a Deus. Só para terminar essa parte, Números 14, versículo 11. Números 14, 11. A Bíblia vai dizer para nós, eu vou ler aqui para ficar mais rápido aqui, ó. Diz assim, ó, Números 14, 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? 12. Com pestilência eu ferirei, rejeitarei, e farei de ti um povo maior e mais forte. Irmão, o povo de Israel vivia tirando a paciência de Deus. Um dia Deus falou: olha, eu cansei desse povo, Moisés. Eu vou destruir todo mundo e vou recomeçar com você. Você vai ser um povo maior do que eles. A oração de Moisés é uma lição para nós. Olha Moisés orando a Deus, versículo 13. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles. 14. E dirão os moradores dessa terra, que ouvirão que tu, ó Senhor, estás no meio deles, que face a face lhes apareces, que a nuvem está sobre eles e que vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e de uma coluna de fogo à noite. 15. Se matares esse povo como um só homem, as nações que ouviram a tua fama falarão dizendo. 16. Porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. 17. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo, grande em beneficência. Vamos pular para o 19. Perdoa a iniquidade desse povo. Deus pediu a Moisés o quê? Moisés pediu a Deus o quê? Perdoa esse povo. E no versículo 20, Deus fala: e disse o Senhor: conforme a tua palavra, o quê? Vocês estão entendendo que às vezes nós temos que orar a Deus para Deus perdoar alguém? Para Deus ter misericórdia de alguém? Irmãos, para terminar essa mensagem, eu queria falar uma coisa para você. Não mate a obra de Deus na vida de ninguém. Aquela pessoa que você olha para ela hoje, ela parece um caso perdido. Amanhã ela pode ser grande diante de Deus. Em Mateus 25, rapidinho, vamos lá. Mateus 25 não, em Gênesis 25. Gênesis 25. Louvado seja Deus. No versículo 20, a Bíblia diz assim, ó, Gênesis 25, verso 20. A Bíblia fala: e era Isaque da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olhem para mim. Quando Isaque se casou com a Rebeca, meus irmãos, era estéril. Pelo costume daquela época, o Isaque poderia ter feito o que muitos homens faziam. Bom, já que eu não consigo ter filhos com ela, eu vou tentar ter filho com outra. Não era nem que ele ia abandonar a Rebeca. Talvez ela ia continuar sendo mulher dele, mas ele ia ter outra para ter filhos. Não, a Bíblia diz que ele orou por ela. Esse texto aqui para nós é fácil, porque eu já preguei ele para você algumas vezes. Se você pular um pouquinho para frente, no versículo de número 24, a Bíblia diz assim, ó, o 26, tá bom? 25, 26. E depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Quando ele casou, ele tinha 40. Quando os meninos nasceram, ele tinha 60. Foram quantos anos orando, igreja? Irmão, ainda que você tenha que orar 20 anos por alguém, ainda que você tenha que orar 30, irmão, ainda que você tenha que orar a vida toda por alguém, ore. Não desista daquela pessoa. E olha para mim, irmão, em último lugar, não se mate, não cometa suicídio. E eu não estou nem falando de você estar amarrado, se jogar na frente de um carro, pular de uma ponte. Eu estou falando que talvez você está matando o sonho de Deus na sua vida. Porque você olha para você e você diz: eu sou um caso perdido, para mim não tem jeito. 1 Samuel capítulo 1, rapidinho, vamos lá, rapidinho. 1 Samuel capítulo 1. Palavra que vocês conhecem também, que eu já preguei aqui, mas só para vocês ficarem com essa palavra no coração. O versículo de número 6, eu vou resumir, 1:6. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ela de ano em ano, quando subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia.
Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O Eucana era casado com 2 mulheres. Não podia e não pode, tá, pessoal? Mas alguns homens da Bíblia fizeram isso, casaram com mais de uma mulher e todos tiveram problema. Exemplo para nós é o Isaac, que casou com uma e não desistiu dela, orou por ela até ela ser mãe. Agora, o Eucana tinha 2. Ele amava a Ana, mas quem dava filhos para ele era a Penina. Mas como a Penina percebia que o coração do Eucana era voltado para Ana, ela ficava com inveja e começava a irritar a Ana, provocava. De que adianta você ser tão bonitinha, você não consegue dar um filho para o seu marido? E a Ana ficava triste, chorava. Um dia o Eucana chegou para ela e falou: Ana, por que você fica chorando? Eu não te sou melhor do que 10 filhos? Vou falar numa linguagem para todo mundo entender. Você não precisa me dar filhos, não. Eu te amo do jeito que você é. E a Ana podia ter se condenado a ser uma mulher estéril. É verdade. Eu nunca vou dar um filho para o meu marido, mas pelo menos ele me ama. Não, irmão, ela não aceitou. A Bíblia diz que ela foi até o tabernáculo do Senhor. E a Bíblia diz que ela orou. E detalhe, irmão, ela orou igual uma doida. A palavra que você está ouvindo é essa. Porque o sacerdote, o Eli, ele ficava sentado numa cadeira e um monte de gente, irmão, entenda bem. Imagina um monte de gente entrando, saindo, fazendo sacrifício, adorando a Deus. Quem está entendendo, diga amém. E no meio de tanta gente, ele olhou para aquela mulher. Irmão, de vez em quando você tem que fazer o que ninguém está fazendo. Você tem que fazer a oração que... Todo mundo é muito normalzinho. Tem hora que você tem que ser meio doido. Não, eu vou buscar a Deus, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer o que ninguém está fazendo. Quem está entendendo, diga amém. Ele olhou para ela e falou: essa mulher é doida. Chegou nela e falou assim: mulher, você tem que parar com esse teu vinho. Achou que ela estava embriagada. Ela disse: não, meu senhor, eu não sou uma mulher embriagada, não sou filha de Belial, não sou filha do diabo para ficar bebendo. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. Eu vim aqui falar do Senhor, da multidão das minhas... E começou a falar. O homem de Deus olhou para ela e falou assim: então vai, e o Deus de Israel conceda o que o seu coração pediu. A Ana voltou para casa feliz, comeu. Ela sabia, Deus me deu a bênção. Passou uns dias depois, nasce Samuel. Olha para mim, irmão. Não foi só Samuel. Samuel teve irmãos. Deus fez com que essa mulher fosse mãe de muitos filhos. Diga amém. Mas eu sempre digo, irmão, Samuel foi o maior juiz de Israel. Samuel foi um dos maiores intercessores da Bíblia. Samuel ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Davi. Ele ungiu, Saul. Ele ungiu o maior rei de Israel, que foi Davi. Quem está entendendo, diga amém. E se você ler o capítulo 7, o versículo 13, só põe para mim, 1 Samuel 7,13. Olha só o que a Bíblia diz. Então, 7,13. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. Irmão, enquanto Samuel estava vivo, não precisava ter um exército para proteger Israel dos filisteus. Os filisteus tinham medo de entrar em Israel porque Samuel estava lá. Porque no dia que eles tentaram atacar Israel, e Samuel já era o líder, ele fez um sacrifício, uma oração, e Deus mandou raios em cima dos filisteus. Eu costumo dizer, eu fico imaginando os filisteus conversando: e aí, vamos atacar Israel? Você é doido? Lá tem um homem que quando ora até raio desce. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o pastor. O diabo queria tirar isso da Ana. Se ela aceita: não, eu nunca vou ser mãe. Não era só filhos para abraçar. Oh, que lindinha, é tão gostoso ter um nenenzinho em casa, é tão bom. Mas não era só isso, irmão. Olha esse homem de Deus, olha Samuel, quem ele foi. Irmão, Deus tem um Samuel na sua casa. Vocês creem no que eu estou falando? E olha para o pastor. O seu Samuel talvez já nasceu. O seu Samuel talvez é o seu filho, que some de casa, fica não sei quantos dias e você fala: aquilo lá não tem mais jeito. Não fale isso, irmã. Não fale isso. O seu Samuel talvez é o seu marido, minha irmãzinha, que todo dia está lá no bar e a senhora: não, pastor, aquilo lá eu já abri mão dele, já larguei. Não desista dele não. Porque Deus pode transformar ele, amanhã ele pode estar aqui no altar e ser muito mais usado por Deus do que eu. Vocês estão entendendo?
Não desista da sua família. Não mate aquela pessoa. Não mate, não. Você tem que falar do arrependimento. Se você não se arrepender, a coisa vai ser feia. Mas se você se arrepender, é grande a obra de Deus na sua vida. Talvez tenha alguém aqui hoje que estava se achando um caso perdido. Irmão, você não é. A obra de Deus é linda em você. Você vai sair daqui muito abençoado, amém? Curva a cabeça, fecha os olhos aí onde você está. Pai querido, Pai amado, estamos diante do Senhor. E diante da Tua presença. Queremos agora orar e pedir, ó Deus, o Teu perdão. Senhor, se alguém do nosso meio caiu, pecou, falhou, talvez alguém tenha feito uma coisa muito feia, muito feia. E o inimigo tem dito a essa pessoa que ela é um caso perdido, que para ela não dá mais. Mas Senhor, hoje a Tua palavra nos mostrou que a ira do Senhor é verdadeira. Que vai haver condenação para os pecadores. Mas todo aquele que for a Ti, Pai, pode ser salvo. Eu quero, Deus. Eu quero esse perdão. Para mim e para todos que aqui estão. Para esta pessoa que está orando, alguns até com lágrimas. Tem alguém, meu Deus, que está chorando agora e dizendo: Deus, eu quero ser esse Samuel. Eu quero ser esse que talvez nunca iria nascer. O diabo tem feito de tudo para você não nascer, meu irmão. E nascer não é nascer da carne, é nascer do Espírito. Você pode nascer hoje, de fato, de verdade, nascer para Deus. Hoje é o dia de nascer, minha irmã. É o dia de nascer, meu irmão. Se arrependa. Se arrependa do seu erro, se arrependa do seu pecado. E você será perdoado em nome de Jesus. Aleluia. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus. Tanto assim. Se contra o céu pequei, e contra Ti também. E contra Ti também minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim, filho, eu quero tanto enxugar seu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto. Enxugar teu pranto, enxugar seu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero ser teu Deus. Porque eu te amo. Porque eu te amo. Pai, obrigado. Obrigado por esse amor que o Senhor tem para conosco. Levante a sua mão direita, minha irmã, meu irmão, e diga assim: Senhor, me arrependo dos meus pecados, das minhas falhas, e eu te peço, me perdoa, me lava, purifica com o sangue de Jesus. Diga: hoje eu entro pela porta que é Jesus, para receber o perdão e a salvação. Todos digam amém. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo de número 26, o nosso irmão Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Irmão, não seja culpado, não seja culpado do corpo e do sangue. Cristo já nos preparou
o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná, com celestial maná, que de graça Deus te vem faminto tua alma. Vem cear, o mestre chama, cantem. Vem cear, o mestre chama, vem. Por favor, levante cear. o pão para o céu. Mesmo hoje tu te podes. Que momento saciar. Lindo, meu Deus. Hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Coma do pão, pode comer, toda a igreja. Multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Vem cear. Breve Cristo vai descer. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou em suas mãos o cálice. Tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e bebei. Esse cálice é o novo testamento, a nova aliança no meu sangue, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Pelo sangue de Jesus, beba do cálice, toda a igreja pode beber. Agora a igreja, vem cear. Aleluia. 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 Vamos adorar a Deus. Levante as mãos. Aleluia. Ribalabalaba shuri balabalabala. De balaba siri balabalabala canturi balabalaba. Cadê o glória a Deus da igreja? A voz dos homens de Deus, das mulheres de Deus, isso. Oh, aleluia. Ribalabalaba. Seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. Seja cheia do Espírito Santo agora, minha irmã. Oh, ribalaba shuri balabalabala canturi balabalabala. Oh, ririri bababa chora balabalaba. E receba vitória na sua vida. Receba vitória na sua família, na sua casa. Os enfermos são curados, os oprimidos são libertos em nome de Jesus. Oh, dá glória a Deus, 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 dá glória a Deus. Oh, santo, santo, santo é o Senhor, lindo, maravilhoso, digno de honra, digno de glória, digno de adoração. Oh, aleluia, 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 aleluia. E balaba siribi cantolo balaba shuri balabalaba. Você pode adorar o Senhor, você pode dar glória a Deus, isso. Levante as mãos toda a igreja. Oh, lababa siri, cadê a voz dos obreiros? Cadê a voz das obreiras? Cadê a voz dos jovens, das crianças, do povo que vai morar no céu? Oh, ribalabalaba, xebalabalabala, canto, ribalabalabalabalabalabala, chora, balabalaba. E balaba, siri, ribalaba, canto, ribalabalabalaba. Aleluia, 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 aleluia. Te adoramos, Deus. Louve, louve, louve ao Senhor. Aleluia. Eu vou viver tudo que tu tens pra mim. Não abro mão. Não abro mão. Não abro mão. Eu sou sempre dependente. Eu sou sempre dependente do teu favor. Do teu favor. Não abro mão. Não abro mão de ti. Toda a igreja
igreja diga glória a Deus. Diga obrigado, Senhor Jesus. Levante as mãos e para terminar essa oração, cante comigo: eu vou viver. Eu vou viver tudo que tu tens pra mim. Não abro mão, não abro mão. Eu sou dependente do teu favor. Não abro mão de ti, Senhor. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Ó, você que está aí na sua casa participando desse culto, só falando com vocês, a nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus de Taubaté, ela está situada aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, no número 416, tá bom? Granadeiro Guimarães 416. A igreja abre todos os dias. De segunda a sexta-feira a gente tem reuniões às 8, às 10h30, ao meio-dia, às 3, às 5 e às 7h30. E aos domingos nossas reuniões acontecem às 8, às 10h30, às 15 e às 18 horas. Que o Senhor abençoe você rica, grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, pessoal de casa. Deus abençoe. Todos os dias eu vou